Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós agradecemos a Deus pelo amor e a misericórdia dele sobre nossas vidas. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Geroldo, justamente com a diretoria. Que o Senhor continue dando graça, ajudando em tudo, para a glória do nome dele. Quero também agradecer aos irmãos do setor 3, né? Todos estão aqui, o nosso amado irmão Eliel, Gediel, que é dirigente ali de uma das congregações, e juntamente com os músicos. Deus abençoe vocês. Irmã Rebeca, que está louvando o Senhor, irmã Eide, Deus abençoe a todos. O setor de número 3 está aí conectado, está ligadinho aí com a gente. Deus abençoe vocês. O setor abençoado, viu, irmãos? Setor muito amado, uma bênção da paz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero lembrar os irmãos que o nosso pastor presidente fez uma convocação a todos os líderes, membros e congregados da nossa igreja. É a ação de 3 dias de intercessão, né? Na sexta-feira nós tivemos 1 hora de oração ininterrupta com a sua família, já foi feita. Nós temos também no sábado, que foi agora pela manhã, um jejum individual, né? Ali fizemos ali com a família também, com a esposa. E amanhã, domingo, será 1 hora de oração conjunta, das 23 às 24. Então é uma convocação amanhã, das 23 horas às 24 horas. Todos os crentes que estão me ouvindo nesse momento, eu estou apenas lembrando vocês, estaremos todos de joelhos, louvando, buscando a presença do Senhor. Aleluia, buscando a presença do Senhor. Tem alguns pedidos de oração, a situação que nós estamos vivendo no presente, e pela liderança, que há muitos líderes sendo afetados, orando pelas famílias, orando por aqueles que foram atingidos, se recuperaram. E tem um pedido também especial aqui a ser feito, pela nossa rádio Boas Novas, a FM 91.5. Ore para que agora, se Deus quiser, breve nós estaremos já na FM 91.5, orando pela proteção dos médicos, pedindo sabedoria aos nossos governantes. Aleluia. Então existe vários pedidos de oração, e você é convidado para orar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Mas nós vamos, eu quero fazer uma leitura, texto. Nós vamos estar sendo objetivo nessa noite com as minhas palavras, trazendo algo da paz de Deus. Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero ler com você em Juízes capítulo 2, livro dos Juízes capítulo 2, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Aleluia. Eu quero ser direto nesse momento, em minhas palavras, ser objetivo. Mas o texto que está em análise nesse momento, nós vemos aqui 2 gerações. Aleluia. Uma geração, diz a Bíblia, o texto, que passou, que foi a geração que viu os milagres acontecerem no deserto. Foi a geração que entrou na terra prometida. Foi a geração que conheceu a Moisés, conheceu a Josué, e conheceu todos os feitos que o Senhor fez ali no deserto, aleluia, caminhando para a terra prometida. E nós vemos o seguinte, uma geração também que se apresenta, diz a Bíblia, e o escritor do livro de Juízes, olha o que ele apresenta para nós, acerca dessa geração que surgia ali naquela época dos juízes. Diz a Bíblia que uma nova geração estava ali agora aparecendo, e o escritor, ele esclarece algo, eu posso dizer que é um esclarecimento muito importante para nós, para entendermos
a geração, diz a Bíblia, que estava surgindo, era uma geração nova, era uma geração, diz o escritor de Juízes, que não conhecia ao Senhor e nem as suas obras. Quer dizer, uma geração que ela foi, o escritor de Hebreus, ele esclarece acerca da geração, quando ele diz que não conhecia o Senhor e nem as suas obras. Já posso dizer que aí é um esclarecimento acerca do declínio que essa geração, ela foi descendo aos poucos, ela declinou para a apostasia, ela desceu lá, diz a Bíblia que eles se uniram à cultura das nações vizinhas, ao modo e estilo de vida das nações. Eles foram, diz a Bíblia, se adaptando aos poucos às nações que ali o cercavam. E diz a palavra do Senhor que isso contraria ao projeto que Deus tinha para o povo de Israel, que era de fazer deles uma nação santa, uma nação separada, um povo peculiar de Deus, diz a Bíblia. E eles contrariam. Quando eles vão se unindo, vão se chegar a uma apostasia. Foi um período de muita crise, diz a Bíblia. Essa geração entrou em uma crise que nunca foi vista em Israel. Era um sobe e desce, era um perdão, pequei, que ninguém entendia. Mas o escritor de Juízes, ele explica o declínio espiritual dessa geração, quando ele especifica dizendo que essa geração que tinha surgido, ou estava surgindo, era uma geração que não conhecia ao Senhor, nem os seus feitos, o que o Senhor havia feito a Israel. Aleluia! Então nós vemos o seguinte, diz o próprio texto em análise, que ali as tribos de Israel, elas se destruíram, elas chegaram a esse declínio, porque diz a Bíblia, lhe faltou conhecimento. A falta do conhecimento do Senhor e das suas obras. Quando eu vejo esse texto em duas partes, que eles não conheciam ao Senhor e nem os seus feitos e nem as suas obras, nós vemos, aleluia, que era uma geração que lhe faltava o conhecimento de Deus. O próprio profeta Oséias, ele já mencionava na Bíblia, ali em Oséias capítulo 4, versículo 6, ele já dizia: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aleluia! O próprio profeta Isaías também falava o declínio, o problema que o crente passa por não conhecer a Deus e nem conhecer as suas obras. Aleluia! O profeta Isaías já dizia no capítulo 1, versículo 3, ele diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende, diz o profeta Isaías. Aleluia! Então nós vemos que a falta do conhecimento do Senhor, eu posso dizer também que a falta de experiências com Deus. Quando se fala de conhecimento, nós falamos de conhecimento bíblico, conhecimento teológico nós necessitamos, mas a Bíblia também, ela nos exige que nós venhamos ter experiências com Deus. Seria o conhecimento com a experiência com o Senhor, porque nós cremos
Deus que Ele vive para todo sempre, que Ele se revela ao seu povo, que Ele se manifesta ao seu povo, aleluia. E nós vemos pela Bíblia que a falta do conhecimento, a falta da leitura da Bíblia, a falta de experiências com o Senhor, leva o homem, pode levar uma geração a um declínio, a uma perda total. Eu posso dizer que um casamento que não tem um conhecimento de Deus está seriamente um candidato para uma destruição, aleluia. Uma família que não conhece a Deus é uma família que pode chegar à destruição, aleluia, aleluia. Um ministério que não lê Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, aleluia, está caminhando para um fracasso ministerial. O ministério infrutífero é quando nós não temos o conhecimento do Senhor nosso Deus, da sua palavra e experiência com Ele, aleluia. Nós vemos o seguinte, que o escritor de Juízes, ele diz o seguinte, que o problema que a geração naquela época passou, o declínio que eles tiveram, a apostasia, eles sofreram, aleluia. O escritor diz que foi tudo porque lhe faltou o conhecimento de Deus e dos seus feitos, aleluia. A minha visão, ela abre para a nossa geração de hoje, uma geração, aleluia, que nós estamos tendo dificuldade, a geração que não quer ler mais Bíblia, pregadores que não lêem mais Bíblia, cantores que não lerem mais a Bíblia, líderes que não querem mais ler Bíblia, não tem mais experiências com o Senhor. Nós vemos uma geração, aleluia, os meus olhos contemplam isso, uma geração que nós estamos vivendo no iFood espiritual, alimentos que você já contrata e chega até você. E é uma geração preguiçosa, que não quer ler Bíblia, que não quer escudrinhar a palavra de Deus, aleluia. Uma geração que já não quer ter tempo para buscar a presença do Senhor, uma geração que não tem tempo para buscar a Bíblia, já quer tudo preparado, é só clicar que já está preparado. Uma geração que já não pondera, que já não busca, aleluia. Tudo que lhe oferece estão comendo. Parece que nós estamos vivendo um tempo que o mais importante é quem está falando. Já estamos deixando de analisar o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado, mas porque o fulano, é o Beltrano, estão comendo, aleluia. E nós estamos vendo essa escassez de crentes bereanos que vêm examinar as Escrituras e examinar o que está sendo ensinado, o que está sendo ministrado. Nós estamos vendo alimento que está causando mais doença e enfermidade em muito crente. E são alimentos que não produzem nutriente necessário espirituais para um crescimento. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escute isso: se o apóstolo Pedro estivesse em nossa geração, se ele estivesse aqui hoje, ele estaria clamando, dizendo para a nossa geração atual, dizendo para nós voltarmos a sermos meninos, a sermos crianças, como bebê recém-nascido, desejando leite materno, o leite puro que alimenta, aleluia. Isso está na primeira carta escrito pelo apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 2. Pedro dizia assim, aleluia: desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele
vai descrescendo. Nós vemos uma geração raquítica, que já não busca mais. Escute, eu quero trazer um exemplo devido ao nosso tempo. No segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículo 38 ao 41. Escute essa história. Diz a Bíblia que o profeta Eliseu, ele chega até em Gilgal, onde estavam os profetas, onde eles se reuniam. Haviam 3 lugares em Betel, em Jericó e em Gilgal. Diz a Bíblia que os profetas sentavam, se reuniam onde achavam ele. Se acredita-se que havia uma escola de profeta, onde eles estudavam, onde eles examinavam. Eles se sentavam ali, com certeza não era para bater bola e nem jogar conversa fiada. Eles se reuniam para tratar assuntos relacionados ao Deus de Israel. Diz a Bíblia que um dia o profeta Eliseu chega até Gilgal e encontra ali um grupo de profetas todos sentados, sem saber o que fazer, porque diz a Bíblia que havia uma seca naquela época, havia fome naquela época, aleluia. E diz a palavra do Senhor que todos começaram a olhar para o profeta, como dizendo assim: profeta, o que tu tem para nós? Nós estamos com fome, não há comida, não há alimento. Aquele olhar de pidão, né? Entre aspas, de pidão, pedindo: me dá um alimento, nós estamos com fome, nos alimenta. E diz a palavra do Senhor que o profeta chama o seu moço e diz: olha, vamos preparar um caldo de erva. Quando nisso o profeta está falando com o seu moço sobre um caldo, diz a Bíblia que um dos moços era um jovem que não tinha ainda habilidade com as ervas, não tinha ainda habilidade com o alimento, como se fazer uma comida, como preparar um caldo, aleluia. Ele não tinha experiência, mas diz a Bíblia que esse jovem, ele sai em busca da erva, e ele achou a primeira que ele encontrou, e diz a Bíblia que essa erva era veneno, aleluia. E ele chegou e lança sobre a panela que estava fazendo a sopa. Olha o que a Bíblia diz, que ali, depois que o caldo estava pronto, serviram não aos profetas, diz a Bíblia que serviram aos homens. Os homens provaram primeiro, e nisso quem está ali provando percebe que no caldo tinha veneno, havia morte. Aquele alimento ia trazer morte para o povo. Escute, a Bíblia diz que ali não morreu ninguém. Era um alimento que continha veneno, que iria matar. E graças a Deus que foi percebido antes de produzir efeito, antes dos profetas tomarem aquele caldo, antes de aparecer o primeiro óbito, aleluia, foi percebido que havia morte na panela. Perceberam que o alimento estava contaminado, que aquele alimento ia causar morte às pessoas. Mas e aí não havia comida, e agora todos ficaram ali sem saber o que fazer. Mas diz a palavra de Deus que o profeta Eliseu, ele pega e pede um trigo, diz: olha, me traz um trigo, que eu vou jogar nessa comida, nesse caldo. Nesse caldo está muito fino, muito ralinho. Eu vou jogar ali trigo para melhorar esse negócio, aleluia. E diz a Bíblia que o profeta vai e joga trigo na comida, e ali agora o veneno foi eliminado e todos foram alimentados. Existem muitos jovens, e não sou contra, porque eu sou jovem também, como existe também muitos homens mais velhos
que não estão tendo a percepção que existe ervas daninhas, que existe venenos, e outros que não percebem que o alimento que está sendo servido tem morte, vai gerar morte. E eu percebo o cuidado que devemos ter a nossa geração. Eu faço um apelo à nossa geração atual, para nós ponderarmos o que está sendo servido em nossos púlpitos, em nossas igrejas. Nós devemos ter a percepção, o discernimento do alimento que está sendo servido, porque pode gerar morte, pode levar à ruína, pode levar à decepção. Olha, a situação está tão crítica que em muitos púlpitos hoje da Assembleia de Deus, muitos hereges estão vindo pregar. É lamentável dizer isso, porque não estamos tendo percepção. Homens que são declarados hereges estão subindo nos púlpitos, estão nas redes sociais, e crente da nossa igreja se alimentando. É porque falta trigo, falta Bíblia para nossa geração. Tudo que oferece está sendo comido, já não consegue mais perceber. E nós já vemos o seguinte, que um alimento envenenado pode trazer sérios danos espirituais. Mas eu louvo a Deus, porque nós não estamos sozinhos nessa batalha. A igreja em Porto Velho, ela está de pé, anunciando o evangelho, anunciando a palavra, aleluia, que traz alimento, aleluia, que dá sustento. Nós louvamos a Deus, porque se cumpre a oração, aleluia. E nós percebemos o seguinte, que o que está faltando para nossa geração, para nós não cairmos como a geração da época dos juízes, é o que está faltando, é isso: conhecer a Deus, conhecer os seus feitos. Está falando de experiências espirituais, experiência de você estar orando e sentir a presença de Deus, de ouvir a voz de Deus, de contemplar as maravilhas de Deus. Está faltando conhecimento e graça. O profeta Oséias já dizia: prossigamos e seguimos em conhecer ao nosso Senhor Jesus. Prossigamos e conheçamos ao nosso Deus. A oração do Senhor Jesus, ela ainda vive até hoje, quando Ele diz: Pai, graças te dou, a vida eterna revela. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Que nós venhamos nos alimentar da palavra, que nós venhamos atentar para este alimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero orar, aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Eu creio, Senhor, que esta geração, Senhor, existe um grupo, uma equipe, existe, Senhor, um povo que marcha com a Tua palavra, e nós queremos, Senhor, influenciar esta geração com a Tua palavra, com conhecimento, Senhor, aleluia, que vem trazendo sustento, fortalecimento espiritual para a Tua igreja. Pai, muito obrigado, que o Senhor venha se revelar para nós, que a nossa geração venha a ser impactada pela Tua palavra.